comentar com você neste vídeo sobre o Tomás Cardona, que é o novo reforço do Fortaleza para a temporada de 2024 e posteriores, né? Assim esperemos, né? Bom jogador que tem aí um padrão de indicação aí interessante para muitos conhecedores do futebol argentino. O José Novales, que é um deles, né, já está indicando Cardona há muito tempo para o futebol brasileiro. Há muito tempo já, coisa de uns 4 anos que eu indico aí, no mínimo 4 anos que eu indico para o futebol brasileiro. Vi esse jogador nascendo no São Lourenço. Consegui ver treinamento desse jogador quando ele era muito novinho ainda, bem novo. Naquela ocasião já tinha uma impressão muito boa dele, mas ele tinha um probleminha, ainda garoto aí com, sei lá, 14 anos para 15 anos, um probleminha na saída de jogo dele. Não era muito legal não, né? Ele era um pouco afobado naquela ocasião. Era um menino que, na verdade, subestimava superestimava, na verdade, um pouco as suas qualidades técnicas, né? Aquilo, naquele momento, era importante até, né? Para um garoto de 13, 14, 15 anos, é muito mais importante que ele superestime algumas das suas qualidades do que o contrário. Depois tem que calibrar. Cardona era um jogador que tinha ali justamente esse probleminha. Superestimava alguns aspectos do seu jogo, notadamente aqueles ligados à saída com a bola. Isto, evidentemente, é algo que ele corrige, não se torna um problema na carreira dele, evidentemente, depois. E durante um bom tempo, isso se congela como característica do seu jogo, não avança muito, e hoje é diferente. Hoje eu posso falar para você que esse traço no jogo do Cardona, a saída de jogo também é muito diferente do que era há algum tempo atrás. Vou falar sobre isso e sobre muitos outros assuntos. Antes disso, pedir para você, por gentileza, deixa o like. Já peço logo, eu nunca peço, né? Deixa o like aí, por favor, neste vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais também, é muito importante. E claramente que eu preciso falar para você o seguinte, olha, se ainda não é membro, por favor, torne-se membro aqui do canal. Vou deixar aqui o link também da página de membro, tá? Contribuição mínima de R$ 4,99 ajuda muito o trabalho. Também lembrar que este vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma casa de aposta mundialmente aí conhecida e tida como a mais respeitável do planeta Terra, em virtude de que não te enrola aí para entregar os lucros dos seus ganhos, né? Ganhou R$ 1, R$ 2, R$ 3, R$ 4, R$ 10, você pode até receber, mais ou menos, né? Tem valor mínimo aí, né? Ganhou aí R$ 10.000, R$ 5.000, R$ 2.000 aí, já é parada complicada. Não é qualquer casa de aposta que te entregue esse valor sem nenhuma burocracia, sem ficar te enrolando, sem demorar 2, 3 meses investindo seu dinheiro, inclusive, né? Não tem nada disso com a XBet, não. Então, se você curte uma aposta esportiva, use o link que está na descrição do vídeo, no comentário fixado, para lá se cadastrar. Mas, por gentileza, também coloque o código promocional UANXJOSA, que é muito importante para dizer para eles por que você chegou na casa de aposta e também você dobrar, caso queira, o valor do seu primeiro depósito. Tá bom, gente? Já aposto lá usando o seu link. Então, tá tudo muito bem, então. Tá tudo muito bem. Tá tranquilo. Fala então sobre o Cardona. Cardona é um jogador da base do São Lourenço, que foi emprestado para a equipe do Godoy Cruz, né? E no Godoy Cruz ele se notabilizou como um zagueiro realmente de muito nível, né? Muito bom, um zagueiro com uma pegada muito forte, uma chegada muito forte, né? Teve uma trajetória interessante no Godoy, né? Mas é uma trajetória que em alguns aspectos a gente percebeu ali o congelamento, sim, de algumas características do seu jogo. Não sei porquê, não sei por que isso aconteceu, porque nunca foi um jogador, por exemplo, com pouco comprometimento em relação à melhora do seu futebol. Sempre foi um jogador muito voltado para a melhora do seu futebol, mas curiosamente no Godoy, em alguns momentos, a gente percebia ali um congelamento de características do jogo do Cardona. Do que eu estou falando? Estou falando que aquele jogador que com 20 anos, né, era um jogador muito parecido com 24 anos, por exemplo, com 25 anos. Então, um jogador com 20 anos ele precisa ser muito diferente, precisa apresentar uma boa evolução com 24 anos, 25 anos. Claramente que um jogador pode, com 19 anos, 20 anos, apresentar todas as suas características ali e elas seriam as mesmas com 20, com 25, 30, 40 anos, ok, tudo bem. Mas quando a gente tem um jogador que, né, que demonstra potencial, ou seja, ele pratica ali um tipo de futebol que já satisfaz de certa maneira, né, em muitos aspectos, né? Mas é um jogador que a gente percebe claramente que ainda tem muito potencial. Quanto a esse tipo de perfil, né, jogador que tem potencial, que apresenta potencial, o mundo espera que ele evolua, que ele consiga transformar esse potencial em futebol de verdade, né? E isto foi algo que a gente não viu tanto no Cardona enquanto ele esteve no Godoy Cruz. Ou seja, um jogador muito bom que a gente via com 20 anos jogando bola, era o mesmo jogador também muito bom, né, mas já não tão bom assim, porque algumas coisas não foram desenvolvidas, quando ele tinha 25 anos, 24 anos, 25 anos na equipe do Godoy Cruz, né? Mas, assim, isso evidentemente também não é necessariamente um problema até então, se a evolução não aparecesse uns 2 anos depois, né? Há uns 26, 27 anos aí, a gente está falando do limite de tempo para aparecer
essas características que estão ali no potencial do jogador e que ele não consegue apresentar dentro de campo. Se isso não ocorre, evidentemente vai ser aquele caso de jogador que vai demorar muito, né, para conseguir apresentar de forma muito tardia, né, o melhor do seu jogo, né? Isso acontece com alguns atletas, né? Mas em geral é algo que prejudica muito a carreira de muitos. Por quê? Porque isso retira de muitos jogadores a possibilidade de, né, de trafegar ali no futebol europeu, sobretudo de médio e de alta patente, né? Ok, o jogador atuou pelo Godoy, foi na verdade emprestado para o Las Palmas da Espanha, que chegou num momento muito complicado do time espanhol. Nada funcionava na equipe do Las Palmas e também ele, Tomás Cardura, não funcionou tão bem assim. Ele volta para o futebol da Argentina, é negociado com o Defensa e eu diria para você que aí sim, no Defensa, a gente começa a ver um Cardona completamente diferente. A gente percebe que alguns traços do seu jogo que estavam congelados começaram a despontar, né? Um deles foi a saída de jogo, né? A saída de jogo do Cardona era justamente algo que incomodava muitas pessoas, porque todo mundo percebia que havia qualidade na saída, esperava-se que ele conseguisse contribuir muito mais para isso, mas ele não evoluía. No Defensa ele consegue apresentar essa evolução. Cardona, ele era um jogador que fazia uma saída muito segura. Eu acho que hoje a saída dele é ainda muito mais segura do que propriamente uma saída criativa, mas essa criatividade na saída não existia, né? Houve um momento em que o Cardona foi muito especulado no Boca Juniors e ele praticamente não foi contratado porque perceberam que os dois zagueiros canhotos que o Boca tinha ali na equipe também tinham uma saída muito parecida com a dele. Então, se fosse para contratar um outro zagueiro canhoto, precisava entregar um pouco mais, ou seja, a tal da criatividade na saída de jogo, algo que ele não tinha em tão alta conta assim. No Defensa, ele sofistica esse traço do seu futebol, ele começa a apresentar uma saída de jogo muito mais qualificada assim, mais segura. Então a gente tem uma condução que tem, né, que entrega um pouco de criatividade, de criação de jogo. Não é muito assim, mas entrega. É sobretudo ainda um zagueiro que quando está fazendo essa saída de jogo, quando se apresenta a jogadores da sua equipe na proximidade, ele procura fazer esse passe, ou seja, ele tenta gerar muita segurança ali para a saída da sua equipe ali do fundo do campo, né? Então é um jogador que quando é necessário também faz aqueles lançamentos mais em profundidade, né? Também aqueles passes em diagonal ali para buscar o lateral ali, chegando ali no meio de campo. Enfim, é um zagueiro que tem ali hoje recursos mais desenvolvidos do que tinha anteriormente, né? Isso ocorre sobretudo no defensa. Para mim o que melhorou muito dele no defensa, algo que já era muito bom, era o posicionamento dentro da área, né? Essa capacidade de entender né, em que local propriamente que a bola naquela cobrança de escanteio, naquela bola por elevação ali na cobrança de falta, qual é o lugar da pequena área em especial que essa bola vai parar, onde vai ser a disputa propriamente, né? Quando o zagueiro não tem muito essa noção, ele precisa fazer um grande esforço, canalizar muita energia para ir na disputa. Muitas vezes chega atrasado e perde a disputa, né? Quando um zagueiro se posiciona muito bem nisso daí, então ele economiza energia e muitas vezes ele vence a disputa sem se desgastar muito assim. Então o desgaste acaba sendo muito pequeno, né, em relação à qualidade do que ele está entregando. E ele é um jogador com essa característica. No jogo aéreo tem um bom posicionamento. Além disso, também tem um bom time, né, um bom tempo ali para subir, para ir buscar, para ir para a disputa, né? Então ele tem um entendimento da hora certa de pular. Isso leva o Cardona a ser um jogador eficiente no jogo aéreo defensivo, mas também entregar gols lá na área dos adversários. É um jogador que consegue entregar gols. Nessa temporada chegou a fazer gols, se não me engano, 3 gols ali pela equipe dele, de defesa, né? Então é um jogador muito bom no jogo aéreo, embora tenha ali 1,87 m, tá? O pessoal fala que é 1,85 m, outros falam que é 1,88 m e tal. A minha conta aqui diz que ele tem 1,87 m de altura, que não é um zagueiro dos mais altos assim, tem uma altura ok, né? Mas a qualidade que ele tem no tempo de bola e no jogo aéreo faz com que ele pareça ter muito mais, né? Parece ter ali muito mais altura. Também, quando você estiver no Castelão vendo o Cardona, você vai, assim, os seus olhos vão imaginar que ele seja muito mais alto do que ele é. Porque ele é muito retilíneo, né? É um jogador de muito porte, de muita elegância, né? Um zagueiro elegante, contudo é um zagueiro que, embora fique sempre em pé, né? É um zagueiro que manda bem no jogo por baixo, né? Nessas disputas ele vence quase todas, né? Por quê? Porque tem uma boa antecipação. Chega primeiro ali na jogada, porque se antecipa, sabe o momento certo de dar o bote. Isso é importante também, tá? Porque isso também economiza energia e, sobretudo, economiza uma outra coisa, cartão. Cartão do juiz. O juiz vai economizar cartão com um jogador como Cardona, porque o Cardona não recebe muito cartão. Né? Na carreira dele até agora, ele recebeu 2 vermelhos, para você ter uma ideia. Para um zagueiro, muito pouco, né, gente? E receber um outro vermelho por uma acumulação de 2 cartões amarelos, né? Mas é muito pouco para um zagueiro aí que já tem aí uns 10 anos de carreira, praticamente, né? Bem novo ele começa, uns 9 anos de carreira, na verdade. Está com 28 anos agora o Tomás Cardona, né? E
Acho que é um zagueiro nesse sentido também, que recebe muito pouco cartão, justamente porque sabe o tempo certo de dar o bote. Essa característica ele já tinha antes, né? Era algo muito bom no jogo dele há muito tempo, né? Era algo que ele não perdeu. E acho que ele evoluiu, melhorou ainda mais nesse quesito de saber o momento certo de dar o bote. O Cardona, curiosamente, é um zagueiro que é muito rápido, tá, para a altura dele. Contudo, curiosamente, acho que precisa evoluir um pouquinho nessa questão da proteção à lateral esquerda do campo, né? Acho que nisso aí ainda precisa entregar um pouquinho mais. Algo que eu via, inclusive, e falei aqui no vídeo que eu fiz para Fortaleza sobre esse jogador, algo que eu via também no Barbosa, né? Quando precisava entregar um pouquinho ali no lado do campo, a coisa se complicava um tanto, né? Um tantinho, né? Não era tanto assim, mas um tantinho, né? Com o Cardona isso ocorre também. Não é muito, já melhorou, mas sim, precisa evoluir um pouquinho nessa questão aí da proteção ao lado do campo. Neste momento, contudo, a gente percebe que se o Fortaleza de fato for ficar com o Bruno Pacheco, presumimos que vai ficar, estou na torcida para que fique, né? Não é fácil achar um outro bom lateral esquerdo, né? Então acho que está tranquilo, porque o lateral pelo setor é um lateral muito consciente, um cara que sobe na boa, sabe o momento certo de subir, também tem uma ótima recomposição, então ele não vai precisar fechar tanto aquele lateral ali, porque o costado ali do zagueiro ali não fica tão desprotegido. O próprio, desculpa, do lateral, o próprio lateral se dá o trabalho de fechar o corredor defensivo, o lateral defensivo, quando é necessário também. Então o Cardona não vai ter problema aí, na minha opinião. Este aqui é um traço do seu jogo que pode e deveria melhorar um pouquinho. A gente percebe que ele pode não ter problema com essa questão aí lá no Fortaleza, porque o lateral no setor é um lateral que consegue fechar muito bem o corredor lateral defensivo também, né? Então é um jogador que tem um senso de colocação interessante, como eu já falei, um ótimo posicionamento, se destaca muito para essas questões aí, colocação correta, posicionamento, leitura, a hora certa de dar o bote, e essa saída aqui hoje é muito mais qualificada, como já falei, em relação ao que era no passado, né? É um zagueiro, portanto, interessante, eu falei aqui das características dele, né? E importa muito reconhecermos que a execução dessas características vem apresentando evolução, principalmente quando ele chega no defensa. No defensa ele vira um zagueiro muito melhor, vira um zagueiro de um nível muito mais alto, né? Sobe um pouco o patamar, alguns degraus na escada, né? Vira um zagueiro em que não falha, gente. Um zagueiro com, assim, falha quase zero. Um zagueiro que faz em algumas situações, ou simples, se precisar, para gerar segurança. É um zagueiro muito voltado para entregar segurança ali para o sistema defensivo. De tal sorte que, a despeito de ser um zagueiro que tem um trato com a bola bem interessante, que consegue fazer uma condução interessante e tal, é um zagueiro que, se precisar, vai dar chutão para qualquer lado. Por quê? Porque ele prioriza a segurança naquele setor, né? Então ele reúne um pouco aí do traço do zagueiro técnico com o traço do zagueiro que, se precisar, vai limpar a jogada ali, vai limpar o setor ali, de qualquer jeito manda a bola para onde o nariz estiver virado, claramente que não para o próprio gol, né? Então, em termos da execução dessas características, a gente pode falar que é um zagueiro que hoje entrega, sim, muito mais do que antes. É um craque? Não. É um jogador muito refinado? Não. É um jogador que tem um refino na medida do possível, tem uma força física muito significativa, né, que dá conta do bote com qualidade, que dá conta das vitórias nesses enfrentamentos no 1 contra 1, né? Então, a reunião dessas questões aí, desses traços aí do seu jogo, faz dele um zagueiro realmente de qualidade. Então, acho que o Fortaleza está buscando no mercado, sim, um zagueiro que chega aí mesmo para ser titular do Fortaleza, para descansar o Tite. Agora você pode ir lá descansar um pouquinho, né? Já tá, né, tal. Pode descansar um pouquinho na temporada, acho que isso pode até ser muito importante para o Tite, né? Ou então, eventualmente ele pode jogar no setor direito, porque ele consegue jogar na direita e não manda mal, tá? Quando ele joga ali de primeiro zagueiro, ele também não manda mal não. Então não está descartado que em algumas situações o Vojvoda possa usar o Tite e o próprio Tomás Cardona ali como a sua dupla de zaga, né? Então, dito tudo isso, meus amigos, eu diria para vocês que Fortaleza conseguiu aí contratar um zagueiro interessante. Agora, eu não falei até agora a principal característica que eu gosto no jogo do Cardona. Falei muita coisa aqui, mas preciso falar dessa característica que para mim é a mais importante. Qual é? Ó, sabe aquelas partidas do Benevenuto que ele vai lá e destrói? Aí você fala, pô, Benevenuto, o Benê é o cara, né? Pô, o nego detonou, tal, aquela coisa toda. Aí você espera outra partida, aí ele vai lá e joga mais ou menos, na outra joga nada, na outra falha. Aí depois joga de novo e tal, né? Torna-se um zagueiro em que, pouco a pouco, você vai tirando o depósito que você fez de confiança nele, né? No jogo dele, né? Isso é complicado, porque não somente para você torcedor, para o próprio goleiro, viu? O goleiro, ele precisa contar muito com a segurança que o zagueiro entrega. Às vezes a gente fala que um goleiro não está mandando muito bem, mas o goleiro, o comportamento do goleiro tem muito a ver também com o comportamento do zagueiro, com a confiança que ele tem no zagueiro. Confiança, tá?
Se ele confia no zagueiro, ele vai ter uma postura completamente diferente ali, né? Ele vai saber, por exemplo, sair muitas vezes e vai fazer grandes defesas nessas saídas aí, porque ele confia no zagueiro. Ele vai segurar um pouco a onda ali, porque ele confia no zagueiro e vai dar certo, né? Muitas vezes, né? Mas o goleiro precisa confiar no zagueiro, né? Os outros jogadores do sistema defensivo também precisam confiar no zagueiro. Aqueles jogadores, o volante precisa muito confiar no zagueiro. Quando ele tem a confiança de que o zagueiro não vai falhar, ele se dá o luxo de caminhar um pouquinho mais ali para frente, vai até o campo de ataque e tal, enfim, tenta fazer alguma coisa diferente ali no jogo. Quando ele não confia no zagueiro, quando ele manifesta ali uma desconfiança, ele não sobe tanto, ele segura um pouco a onda, enfim, quando um zagueiro não passa confiança, ele tende a limitar o jogo de quem está ao lado dele. Isso impacta de forma negativa em toda a equipe, tanto no sistema defensivo como no sistema também ofensivo. A criação da jogada também acaba sofrendo muito quando não tem muita confiança no zagueiro. Então, de que adianta um zagueiro em uma certa partida fazer jogar muita bola, né, e aí detonar, e no outro jogo não fazer absolutamente nada de bom, né? Adianta muito pouco hoje para o futebol competitivo. Então, nesse sentido é que eu vejo a grande qualidade hoje do Tomás Cardona. Ele entrega regularidade, gente. E isso desde quando ele tinha 17 anos, tá? Desde quando ele tinha 17 anos, ele era um zagueiro que entregava regularidade. As falhas, pouquíssimas. Pouquíssimas. Quando ele entende que pode haver ali uma falha, ele vai lá e faz o simples, né? Então é um zagueiro que de fato entrega muito pouca falha. Por quê? Porque ele é muito atento, ele leva essa questão da segurança como algo vital ali para a sua equipe e ele entrega regularidade nas suas atuações. É sempre aquela atuação que no mínimo vai ser boa, no mínimo, e você não vai encontrar falhas. Isso é muito importante para um zagueiro e acho que essa característica, neste momento, nenhum zagueiro do Fortaleza tem. Nenhum. Nem o Brits, nem o Benê, nem o Tite, nem o Tinga quando joga como zagueiro. Nenhum zagueiro do Fortaleza hoje tem essa qualidade aí, esse traço ali no seu futebol, que tem o Tomás Cardona. Regularidade. Isso pode impactar de forma muito positiva em todo o sistema defensivo do Fortaleza, mas também no sistema ofensivo e também na criatividade da equipe a partir ali do setor da volância e do setor de meio de campo. Tá bom, gente? Grato pela gentileza de ficarem comigo aqui neste longo vídeo, né? Até o final.